E aí, pessoal, começou a live? Posso começar? Bem, olá, amigos de Rondônia, reunido aqui com a equipe de governo, parte da equipe de governo, e também a gente viu aí esses dias o que tem acontecido, né? Reportagens, UOL, Folha, isto é, falando sobre fraude na forma como se calcula o número de leitos disponíveis para serem utilizados aqui no estado de Rondônia pela nossa saúde. Para isso, eu trouxe aqui, nós temos uma equipe grande que faz esses cálculos, né? Equipe de várias áreas. Nós temos, por exemplo, o Kleber, que é da área de engenharia civil, e o Caio, que é da área de engenharia mecatrônica, Eles fazem parte da equipe que trabalha nos cálculos. Então, nós vamos ver como funciona essa questão dos cálculos para poder fazer se tem ou não leito, se muda ou não de fase do decreto. Vamos lá, então? Bom, essa matriz aqui é bem conhecida já nossa, e ela trabalha com duas partes específicas com numerações. Então a gente vai entender o que é essa numeração. Na parte inferior, nós estamos avaliando como está a nossa UTI. Então o que significa a UTI com relação a esses números? 20% está mostrando para mim que de 100 leitos, eu tenho 20 leitos ocupados. Se eu estiver falando, por exemplo, 79%, né, praticamente 80% da minha UTI está ocupado. Essa parte inferior, então, está me falando em que situação, naquele momento, está a minha UTI. Já nessa parte lateral aqui, da parte esquerda, a gente consegue visualizar alguns números também em percentual. E esses são os percentuais de crescimento. O quanto a gente está crescendo de um dia para o outro, de uma semana para outra, e como a gente faz essa análise da sazonalidade e do crescimento especificamente. Vamos dizer que hoje é um dia que nós vamos fazer essa avaliação. Tudo que eu estou mostrando aqui é feito automaticamente de forma computacional, mas agora a gente vai fazer na mão para conseguirmos entender o que o computador faz a cada avaliação e cada classificação dos municípios. Essa informação é obtida de cada um dos municípios separadamente, um a um, é avaliado de acordo com a sua intensidade, com o seu momento na pandemia. Então, se hoje, digamos, fosse o dia, vamos só imaginar um dia fácil de fazer a conta, né? Se hoje fosse o dia 14 do mês e eu estivesse fazendo essa avaliação, vou colocar aqui o mês, né? Como ela seria feita? Eu olharia o número de pessoas ativas com o vírus neste momento e nos últimos 14 dias qual foi o comportamento dessa doença. Como a gente vai fazer isso? Vamos olhar os ativos. Aqui a gente vai fazer uma pausa na matemática para entrar num conceito. O que é um ativo? É uma pessoa que pegou o coronavírus, está com o vírus nesse momento e ela tem a capacidade de passar para outras pessoas. Essa pessoa que está com o Covid agora e pode passar para outros, que ela ainda não sarou, e algumas infelizmente vêm a óbito, mas essa pessoa que não se sarou ainda é considerada uma pessoa que está ativamente com o vírus. Então, na nossa cidade, desse exemplo, no dia 14 deste mês que nós estamos avaliando, existiam 11.448 pessoas que estavam com o vírus e transmitindo para outras pessoas também. Se eu olhasse isso só hoje e você me perguntar, isso é bom ou é ruim? A resposta seria, depende. Porque se antes de ter 11.448 pessoas eu tivesse 15 mil e agora eu estou com 11, isso é bom, porque eu reduzi o número de pessoas com coronavírus contaminando outras. Agora, se eu estava ontem, por exemplo, né, anteriormente, com 5 mil e agora estou com 11, isso é ruim. Então eu preciso de uma coisa chamada historicidade. Como eu faço a historicidade? Eu avalio o dia de hoje e os últimos dias, os últimos 7 dias, eu vou chamar de semana passada, que eu estou avaliando aqui. O meu dia hoje é este. Essa é a minha informação do dia. Mas a semana que passou, a cada dia eu tinha uma quantidade. Pessoas sararam, pessoas se contaminaram, e isso acontece na dinâmica da doença, do coronavírus. Então, como a gente consegue fazer essa métrica? A gente vai avaliar todos esses dias e vamos fazer um equacionamento matemático
chamado média. A gente vai somar os 7 dias e vamos dividir por 7, que vai me dar um número médio de quantas pessoas estavam ativamente contaminadas naquele período. Então, vamos fazer isso para os dois momentos, né? Eu tenho a minha semana passada, que é esse dia de hoje, mais os 6 dias anteriores, são totalizando 7, e eu tenho a semana retrasada, depois aqui desse dia, né? Dia 14, dia 13, dia 12 do mês, dia 11, 10, dia 9, dia 8, então dia 7, dia 6, dia 5, dia 4, dia 3, dia 2 e dia 1º do mês. Então, esses primeiros dias aqui que a gente está vendo, né, do 14 ao 8, a gente chama de semana passada. E do 7 ao dia 1º, a gente chama de semana retrasada. A semana passada tem um número que representa ela, que eu vou fazer a média desses valores. Quando eu fizer essa conta toda, que eu já fiz aqui antes, porque ia demorar muito para fazer aqui agora, eu vou chegar na média da semana passada em 10.448 ativos. Significa que eu tinha isso todos os dias? Não. É um mecanismo matemático para eu entender qual era a gravidade da pandemia nesse momento. Então, esse mecanismo me fala que, em média, eu tinha 10.448 pessoas. Mas nesse dia aqui, só tinha 5.448 pessoas. Então, a média é um apanhado dessas informações. Para que eu quero essa média? Essa aqui é a média da semana passada. Mas nós estamos avaliando também a semana retrasada. A média da semana retrasada é feita da mesma forma. Aqui eu até explicitei, ó. 11.000, 9.000, 13.000, está aqui. 11, 9, 13, 7.000, 15.000, 5.000 e 10.000. Soma tudo e divido por 7. Por que 7? Porque são 7 dias que eu tenho aqui nessa minha semana retrasada. Então, na semana retrasada, que eu tenho esses 7 dias, eu vou ter uma média também. Qual vai ser o resultado dessa conta? Vai ser 10.000. Ou seja, vamos passar para cá agora. Vamos esquecer um pouquinho que a gente já calculou aqui, já já a gente volta. Eu descobri, com essa nossa conta, que na semana retrasada eu tinha 10.000 pessoas em média por dia contaminando outras. E na semana passada, isso na retrasada, lá atrás, na semana passada eu tinha 10.448 pessoas contaminando outras. Então eu tive um aumento. Agora o computador precisa entender o que é esse aumento. Quanto eu aumentei? Eu aumentei 4,48%. Mas como a gente chega nesse número, a gente vai voltar para cá. A equação matemática mais simples para a gente entender está aqui dentro desse quadradinho que eu estou desenhando para vocês. Eu pego o número que eu encontrei da média da semana passada e coloco ele aqui em cima na divisão. Eu pego o número que eu encontrei da média da semana retrasada e coloco aqui nessa divisão. O restante é um mecanismo matemático. Vou multiplicar por 100 para chegar no percentual e subtrair 1, porque a gente está falando de um percentual de pessoas que estão com Covid, né, a mais do que eu tinha no anterior. Então, além do 1. Isso é tudo mecanismo matemático. Isso aqui eu vou deixar para um próximo vídeo a gente explicar. Mas a gente chega nesse número de 4,48%. O que significa? Significa que da semana passada para a semana... Desculpa, da semana retrasada lá atrás para a semana passada, eu tive um crescimento, um gap de subida de 4,48%. Esse número é muito importante para a gente. Por quê? Porque esse número define a velocidade com que a doença está se propagando nessa cidade que a gente está imaginando. São 52 municípios no estado. Nós fazemos esse cálculo para os 52, porque tem um município que no momento pode estar em alta, enquanto o outro está em baixa. E a gente precisa avaliar para voltarmos para essa matriz, que é a nossa matriz conhecida. Então, dentro dessa matriz, agora a gente vai usar aquele número que a gente encontrou. Esse número está me falando sobre crescimento. Então, eu vou usar essa parte da matriz que tem relação com o crescimento. Se eu observar essa parte da matriz, aquele número de 4,48 é maior do que 3,74, mas é menor do que 6,11. Está truncado aqui, mas é bem detalhadinho esse número. Então, esse é o meu ambiente onde eu vou encontrar, muito provavelmente, o meu resultado. Mas não é só isso que define se eu vou ter essa classificação em uma fase 1, 2 ou 3. Eu também preciso saber qual é o momento da UTI, ou seja, quanto de UTI eu tenho para atender a demanda que virá desses ativos, dessas pessoas que estão ativamente com o vírus e contaminante.
que eu posso fazer? Eu posso avaliar a ocupação da UTI. Isso aqui está no gráfico, né? A gente tem, o site fica expondo isso ao tempo inteiro para a gente saber como está acontecendo a pandemia. Inclusive, esse é o motivo da gente ter uma boa adesão, uma boa demonstração de transparência em vários sites avaliativos. Eu observo na minha UTI, que nesse nosso exemplo hipotético, nós estamos com 79,99% de ocupação. Ou podemos dizer, vamos supor aqui, vamos mudar esse número para ficar um pouquinho quebrado, mais interessante. Vamos dizer que eu estou com 56,89%. Então, 56,89% eu vou procurar aqui nessa tabela. Ó. Se é maior do que 49,9%. É maior do que 79,9%? Não, é exatamente esse número. É dentro desse escopo aqui, é menor do que isso. Então, eu estou nessa linha aqui de ação. Então, onde especificamente eu atendo a essa característica de UTI e atendo também a essa característica de percentual de crescimento? Justamente nesse ponto, que é o quadradinho da fase 2 aqui. Ó. Fase 2, aqui tem fase 2 também, fase 2 também. Essa também está lá para a gente encontrar no site, né? Se alguém tiver interesse em ver essa matriz, ela está à disposição e sai também em todos os decretos, ela está aparecendo. Então esse município não foi classificado nessa fase por uma outra informação, por outro dado que não seja o dado técnico de como está a pandemia naquele município, avaliado por esse método, e como está a UTI daquela macro-região, porque nós temos duas macro-regiões. Então, se a UTI daquela macro-região está cheia, está lotada, com muitos casos, eu preciso, então, estar numa fase um pouco mais restritiva. Se essa UTI não estivesse aqui a 79%, vamos dizer que essa UTI estivesse a 30%. Isso, eu acho que vai dar para a gente ter esse exemplo. Então, o desenho seria mais ou menos, né, este aqui, assim. Estaríamos com isso aqui pintadinho de vermelho lá no site. Se nós estivéssemos a 30%, então, a minha avaliação ia ser a mesma. Eu estou com aquele mesmo crescimento, mas a minha UTI está folgada. Eu tenho muitos leitos. Então, nesse momento, eu vou fazer a avaliação aqui embaixo. Quando eu vejo 30%, é maior do que 20%. Mas é menor do que 49,9%. Então, eu estaria aqui. Ou seja, nesta avaliação, eu estaria classificado neste contexto que a gente falou e neste contexto aqui. Logo, eu estaria numa fase mais branda, que seria aqui fase 3. Ó, fase 3. Eu só não risquei antes porque ficaria muito poluído. Mas aqui, todo esse escopo, ó, todo esse quadradão que a gente está vendo aqui, define como fase 3, tá? Isso aqui você pode conferir de novo lá na planilha, que é só um desenho para a gente ter uma ideia e uma noção. Aqui também a gente vai ter a classificação como fase 3, tá? Então, o que é importante entender? Não é só a quantidade de UTIs, ela também é importante, mas é também a velocidade de crescimento da doença, levando em consideração quem realmente pode propagar o vírus, e não um número que não faça alguma correlação com a realidade. É técnico e real. Pois é, meus amigos, é por isso que o estado de Rondônia ele tem ficado em primeiro lugar na transparência internacional e na transparência do Open Knowledge. É isso que se fala? Do Open Knowledge. Porque nós temos técnicos, nós temos equipe técnica com conhecimento, fazendo todos os cálculos e agindo em todas as áreas do governo. É dessa forma que nós vamos superar a pandemia. E é dessa forma que o estado de Rondônia vai cada vez mais despontar no cenário nacional. Forte abraço, fique com Deus.